todos, meu nome é Murilo Kawasaki, eu sou R3 aqui de radioterapia no Hospital de Amor de Barretos, né? E recentemente a gente teve o congresso da Sociedade Brasileira de Radioterapia e, consequentemente, o Congresso dos Residentes, que acontece como forma de estimular a produção científica entre nós residentes aqui do Brasil. Eu enviei um trabalho que, felizmente, foi classificado em primeiro lugar, e é uma grande honra poder apresentá-lo de forma breve aqui para o público do Câncer de Foco. O estudo se chama Saber Reirradiation for High Volume Head and Neck Cancer, que em português a gente pode traduzir mais ou menos como reirradiação com Saber para grandes volumes de câncer de cabeça e pescoço. Isso se deve ao fato que tumores avançados de cabeça e pescoço, eles têm altas taxas de recidiva e segundo primário, podendo chegar a 40% a 50%, dependendo da casuística. Então, é a situação que a gente enfrenta na rotina e algumas vezes esses pacientes, eles não são candidatos a um tratamento radical, um tratamento cirúrgico, sistêmico, ou até mesmo longos cursos de radioterapia, seja por qualquer comorbidade que ele tenha ou baixa performance status. Então, a nossa ideia foi avaliar o papel da radioterapia estereotática ablativa como uma estratégia paliativa para esse grupo, que tem o pior prognóstico e não possui nenhuma outra opção de tratamento. Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019, foi tratado 62 pacientes com SBRT no esquema de 5 frações de 8 grays, em dias alternados, e com PTV sendo GTV mais uma margem de 5 milímetros. E nisso que nós tratamos grandes volumes de doenças, né? Com o GTV médio aí de 125 centímetros cúbicos e o mediano de 75. Nós encontramos uma sobrevida global em um ano de 24%, em 2 anos de 13,3%, com a mediana de 6,8 meses, né? E uma sobrevida livre de progressão em um ano de 33,6%, com a mediana de 7,7 meses. Com 3 pacientes apresentando a toxicidade grau 4 com necrose de pele, sendo que todos eles tinham o tumor envolvendo a pele. Então, já era uma toxicidade esperada que fosse acontecer. E assim, de maneira geral, os estudos sobre reirradiação de câncer de cabeça e pescoço, como o pessoal da Pensilvânia publica muito, eles têm um grupo chamado MIRI, que é um grupo norte-americano que estuda a reirradiação de cabeça e pescoço com MRT e SBRT para tratamento curativo. E a Saber é feito para pequenos volumes, em torno de 25 a 50 centímetros cúbicos, com benefício de sobrevida global e controle local para volumes pequenos, de 25 centímetros cúbicos. Nos nossos resultados, nós também encontramos esse benefício de sobrevida global para volumes pequenos, com 30 centímetros cúbicos. Além disso, nós encontramos um benefício de sobrevida livre de progressão para volumes maiores, volumes grandes, de até 125 centímetros cúbicos. Quando a gente compara com reirradiar usando o quad-shot, que é outro esquema paliativo para a cabeça e pescoço, nós temos resultados muito semelhantes, com um tempo de tratamento menor. Em 10 dias é possível completar o nosso tratamento. E o quad-shot teve o seu maior benefício para quem completou pelo menos 3 ciclos, né? O que quer dizer que são 3 simulações, várias idas ao serviço de radioterapia e pelo menos 3 meses até completar o tratamento. Então, os nossos dados mostram que reirradiar cabeça e pescoço nesse esquema de 5 de 8, como uma última linha de tratamento paliativo, é uma estratégia interessante e viável, com uma toxicidade aceitável e um maior benefício de sobrevida global realmente para volumes pequenos, abaixo de 30 centímetros cúbicos. Mas, mesmo assim, proporciona um bom controle local para volumes grandes, de até 125 centímetros cúbicos. Assim, com certeza, nós precisamos de novos estudos prospectivos para melhor entender quem mais vai se beneficiar desse tratamento, mas essa é uma boa alternativa, porque nós sabemos o quão importante é o controle local para o câncer de cabeça e pescoço. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser debater alguma coisa, ou quiser ver o trabalho na íntegra também, pode me mandar um e-mail que vai deixar com a equipe do Câncer de Foco. Tá? E eu gostaria de agradecer a equipe do Câncer de Foco, da Electa, pela oportunidade, a toda a equipe do Hospital de Amor de Barretos, que me ajudou nessa jornada, e a todos vocês que dedicaram tempo para me assistir aqui. Muito obrigado. Oi, meu nome é Rita Lídia Domingos Manhissa, moçambicana, atualmente residente no Hospital de Câncer de Barretos,
faço residência em radioterapia. Fui convidada pela equipe da Câncer em Foco para apresentar o meu trabalho, que participou do Congresso da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Primeiramente, quero agradecer o meu orientador neste trabalho, o Dr. Alexandra Arthur Jacinto. Quero agradecer a equipe de pesquisa de radioterapia. Quero agradecer também a equipe de radioterapia do Hospital de Câncer de Barretos. O tema do meu trabalho é radioterapia estereotáxica ablativa para câncer de pulmão não pequenas células em estágio inicial. Foi um estudo retrospectivo observacional. O que nos fez fazer esse trabalho é a importância de sabermos e tratarmos o câncer de pulmão, tendo em conta que ele é a principal causa de morte. Foi calculado que em 2020, cerca de 2,2 milhões de casos novos seriam diagnosticados e 1,8 milhão de mortes já aconteceriam. E é uma das principais causas de morte e mortalidade por câncer. Sendo assim, tendo essa importância, nós vimos que é necessário nós sabermos mais sobre esse câncer e sobre o seu tratamento. O câncer de pulmão, ele é classificado em pequenas células e não pequenas células. O meu trabalho, ele direcionou-se em câncer de pulmão não pequenas células de estágio inicial. Para esse tipo de câncer, o tratamento principal é a cirurgia. No entanto, temos casos de pacientes que são inoperáveis por várias razões e várias situações, ou porque recusam a cirurgia, ou porque têm doenças que a impossibilitam de passar por um processo cirúrgico. Para esses pacientes, tem como tratamento outras modalidades, e nesse grupo de outras modalidades que entra a radioterapia estereotáxica ablativa. A radioterapia, ela já é antigamente conhecida, no entanto, ela vem evoluindo com o tempo e agora adquiriu nova tecnologia, que permite agora dar alta dose num tumor bem delineado, poupando os órgãos de risco à volta. E essa tecnologia, que é muito conhecida, é a radioterapia estereotáxica ablativa. É importante esse trabalho do ponto de vista para o paciente, porque permite que ele não fique muito tempo internado. É importante também para o serviço, porque ele permite que mais pacientes possam ter tempo de máquina. Também tem uma importância assim, do tempo a nível do país, porque o Brasil tem condições socioeconômicas que se assemelham a países da África e países da Ásia. Se a gente faz um trabalho desta magnitude, mostrando que aqui no Brasil, nas condições socioeconômicas que a gente vive, é importante, a gente consegue ter o mesmo resultado que conseguimos ter em trabalhos feitos com a mesma técnica nos Estados Unidos ou na Europa, nós estamos a mostrar que outros países podem se espelhar através do Brasil. O meu trabalho, o objetivo principal foi ver a sobrevida global e o controle local. Foi um trabalho feito de forma retrospectiva, de agosto de 2017 a novembro de 2019. Inicialmente, coletamos 119 casos de pacientes tratados com radioterapia estereotáxica ablativa e que estavam registrados na nossa base de dados do REDCap. Foram excluídos cerca de 63, porque não faziam parte do grupo com critérios de inclusão, e nós ficamos somente com 56 pacientes. Nos nossos critérios de inclusão, tinham que ser pacientes com câncer de pulmão, estágio inicial, não pequenas células, comprovados com biópsia, tinham que ser pacientes que não tinham indicação cirúrgica ou que recusaram a cirurgia. A maior parte dos nossos pacientes trataram com 3 a 10 frações e foram estadiados com PET. Nós não fizemos estadiamento mediastinal por questões de logística. O nosso estudo mostrou que controle local sobrevida livre de metais, sobrevida livre de falha mediastinal, ou controle sobrevida livre de falha mediastinal, em 2 anos foi cerca de 94,7%, 91,4% e 72,7% respectivamente. Nas análises uni- e multivariadas, mostrou que a progressão de doença mediastinal, o controle local neste caso, foi o fator que mais impactou na sobrevida global. Esses dados, eles se assemelham aos estudos feitos e já publicados, mostrando que a SBRT realmente apresentou um bom controle local de doença e mostrou, acima de tudo, a importância de se fazer um bom estadiamento. Nós concluímos que realmente a técnica favorece um bom controle local, mas também concluímos a necessidade de se fazer um bom estadiamento com mediastinoscopia de forma rigorosa,
de modo que a gente consiga diferenciar qual é o paciente que realmente é câncer do pulmão estágio inicial e qual é o paciente que não é câncer do pulmão estágio inicial, de forma que a gente possa mandar para esta técnica pacientes que realmente vão se beneficiar deste tratamento. Eu quero agradecer de forma especial ao Câncer em Foco por esta oportunidade de poder apresentar esse trabalho. Quero agradecer à equipe que me dá suporte, que é a equipe da radioterapia do Hospital de Câncer de Barretos. Quero agradecer à Sociedade Brasileira de Radioterapia pela oportunidade de estar aqui. Agradeço à Agência Internacional de Energia Atômica, que foi a que me trouxe aqui para poder aprender sobre radioterapia e levar para o meu país. Eu agradeço a vocês que vão assistir, que vão se dedicar para dar uma olhada no meu produto. Muito obrigada a todos. Muito prazer, eu sou Felipe Farinha, sou residente do segundo ano de radioterapia do Hospital Sírio-Libanês. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal do Câncer em Foco pelo convite para a gente estar conversando um pouco sobre esse pôster que nós apresentamos no Congresso Brasileiro de Radioterapia agora de 2021. Também acho importante a gente fazer alguns agradecimentos, principalmente ao Dr. Samir, nosso coordenador da residência, e também à nossa preceptora, a doutora Maria Tereza. Sem eles, a gente não poderia ter feito esse trabalho. No caso, o que a gente fez foi uma análise dosimétrica de pacientes que receberam tratamentos com radioterapia exclusiva para schwannomas vestibulares. A nossa proposta aqui foi tentar identificar diferenças dosimétricas entre o estilo de contorno do sistema vestíbulo-coclear. De uma maneira geral, a gente sabe que não existe um protocolo muito bem estabelecido acerca de como desenhar esse sistema como um órgão de risco. E a nossa ideia foi protocolar o contorno desse sistema, do sistema vestíbulo-coclear, para ver se a gente encontra alguma diferença dosimétrica entre esse sistema que as pessoas utilizavam até então e isso que a gente está propondo. Eu acho que isso toma cada vez mais força quando a gente começa a ter uma noção de qual cenário a radioterapia brasileira e talvez o mundial está inserida nesse momento. Cada vez mais a gente está falando de tratamento com doses ablativas e muitas vezes em frações únicas de neoplasias do sistema nervoso central de uma maneira geral, aqui, não só falando do sistema de schwannoma vestibular. Ou seja, a gente está entregando cada vez mais dose para um tratamento e que tem se mostrado muito promissor, mas será que esse mais dose também não acompanha novas preocupações? E foi justamente isso que a gente encontrou. Então, a gente pegou alguns pacientes, foram 13 pacientes que nós avaliamos no nosso serviço, nós refizemos o contorno do sistema vestíbulo-coclear e nós comparamos quanto de dose o sistema vestíbulo-coclear teria recebido com esse contorno que nós estamos propondo e quanto isso foi averiguado durante o tratamento que esses pacientes receberam. O que a gente identifica é que desses 13 pacientes, 10 pacientes foram tratados com frações únicas. Em geral, eles estavam recebendo uma fração de 12 grays para o tratamento, seria preconizado para essa condição. Quando a gente vai avaliar a diferença dosimétrica, a gente vê que alguns pacientes tiveram diferenças dosimétricas muito importantes. Teve paciente que teve quase 40% a mais de dose no sistema vestíbulo-coclear. E aí vem o questionamento, como que a gente vai lidar com isso? Será que isso tem uma repercussão clínica? Do ponto de vista de repercussão clínica, esse estudo ainda não tem poder estatístico para provar se isso incorreu em alguma diferença clínica para o paciente. No entanto, esse estudo serve como uma carta amarela, para a gente começar a pensar em sim, vamos progredir com esse pensamento de tratamento ablativo, isso é importante do ponto de vista oncológico para o paciente e também é importante do ponto de vista social, pensando principalmente no Brasil, em grandes filas presentes no SUS, por exemplo, a gente consegue encurtar um pouquinho mais o tempo de tratamento para esse paciente, consequentemente, tratar mais paciente, mas é importante a gente ter segurança. Então, antes da gente falar em progredir em termos de requinte tecnológico e desenvolver a terapêutica dos pacientes, a gente tem que garantir que esse paciente não vai se machucar. E talvez a melhor maneira da gente evitar efeitos toxicidades seja a gente nivelar, ou seja, protocolar o tratamento do nosso paciente. É justamente nesse sentido que esse trabalho acontece. Outro ponto importante é que, para avaliar essa diferença dosimétrica, nós lançamos mão do teste de Pearson, em que a gente tentou identificar a linearidade entre volume tumoral e diferença dosimétrica, ou seja, o que a gente está avaliando com isso? Será que uma lesão maior ou menor incorre num erro dosimétrico maior ou menor? Na verdade, a gente identificou que não há essa linearidade.
Isso, na verdade, é um achado muito interessante, ou seja, não existe um cut-off entre uma lesão maior ou menor em que a gente vai ter que se preocupar mais ou menos com a dose em órgão de risco. Ou seja, para todos os pacientes em que nós avaliamos, foi sim importante essa preocupação, seguindo esse protocolo de delineamento do sistema vestibulo-coclear. Isso teve diferença dosimétrica, às vezes para mais, às vezes para menos, né? E assim a gente vai progredir com outros estudos que vão se desenvolver em função desse, para a gente ver o que a gente tem de diferença clínica. Fica esse convite para quem quiser tirar alguma dúvida, esclarecer ou compartilhar alguma informação. Acho que é dessa maneira que a gente consegue progredir aqui quando a gente está falando em oncologia, principalmente na discussão multidisciplinar, e colaboração. Só dessa forma a gente consegue desenvolver cada vez mais, entregar cada vez um tratamento cada vez melhor para o nosso paciente. Muito obrigado.